Olá pessoal, hoje eu respondo a mais uma dúvida que eu recebo com frequência, especificamente essa dúvida eu recebi de um aluno do meu preparatório para certificação PMP, mas essa é uma dúvida de interesse geral para gerentes de projeto, Product Owners, Scrum Master, independente de qual sua posição nesse mundo da gestão, aí você precisa de saber respondê-la, que é qual é a diferença entre definição de pronto e definição de preparado, ou usando os termos em inglês, entre definition of done e definition of ready. Done é igual a pronto, ready igual a preparado. E eu vou começar falando da definição de pronto, porque a partir dela acho que fica mais fácil eu te mostrar a questão da definição de preparado. Então, olha só, a definição de pronto, definição lá do Scrum Guide 2020, é uma descrição formal do estado do incremento quando ele atende às medidas de qualidade exigidas para o produto. Vamos traduzir esse negócio aqui. Aqui está a figura, o pôster do Scrum, né, que dá uma geral aqui do Scrum. E o que acontece? A gente tem, né, ao final da sprint, a geração de pelo menos um incremento. Claro que outros incrementos podem ser gerados ao longo da sprint, mas ao final da sprint eu preciso ter pelo menos um incremento que pode ser liberável, ou seja, em que há a possibilidade de liberar esse incremento para o mercado. Se eu estou trabalhando com software, incremento nada mais é do que algumas funcionalidades prontas. E aí esse pronto já tem tudo a ver com a definition of done ou definição de pronto. Por quê? E da onde que surgiu essa coisa, né? A gente sempre tem que lembrar da perspectiva histórica porque fica mais simples. Dentro do cenário do mundo de software era muito comum a gente ter a seguinte situação. Algum gestor perguntava lá para o time que estava desenvolvendo o produto, falou, como é que é? Está pronto esse produto aí, essas funcionalidades que a gente combinou de vocês fazerem, elas já estão prontas? O pessoal, não, beleza, está prontinho. Aí o cara falava assim, então tá bom, vamos colocar em produção. E aí o desenvolvedor, não, peraí, está pronto, mas precisa testar. E aí ficava aquela história, pô, está pronto ou não está pronto? Se precisa testar, não está pronto. Então percebeu-se que havia necessidade de se definir, né, um conjunto de critérios ali para dizer que algo realmente está pronto. E quando eu estou dizendo que está pronto, significa que eu posso entregar aquilo para o cliente começar a usar imediatamente. Por isso que a gente diz que o incremento ele é liberável quando ele atende a essa definição de pronto. Então, e essa definição de pronto, cada equipe pode definir a sua. Dentro da indústria de software existem diferentes definições de pronto, e quando a gente vai para outros tipos de produto também, a mesma coisa. Então, dentro de software, a definição de pronto pode ser, tem que estar codificado, tem que estar testado, tem que ter colocado lá no wiki do projeto uma documentação XYZ, a gente tem uma base única de código, esse código tem que estar presente nessa base única. Eu estou citando alguns critérios possíveis que poderiam popular essa definição de pronto. Da mesma forma, se eu estou lidando com mídias sociais, se eu estou em projetos aí de marketing, de publicidade, de marketing digital, uma definição de pronto para um vídeo que vai ao ar esse vídeo foi roteirizado, ele foi gravado, ele foi editado, ele já foi publicado em todas as redes sociais, o texto, né, que vai acompanhar cada uma das redes sociais já foi criado, né, são elementos aí que poderiam popular ou que poderiam fazer parte dessa definição de pronto também, de um post aí de mídia social. Então, repare que cada universo vai ter a sua definição de pronto e mesmo dentro de um universo comum que é software, equipes diferentes, empresas diferentes podem ter definições de pronto diferentes. Então, é tudo aquilo que eu preciso para dizer que esse incremento aqui pode ser liberado para o mercado. Eu até faço uma brincadeirinha aqui com a minha esposa, né, que a gente criou uma definição de pronto privada aqui para sair de casa, porque às vezes ela fala assim, e aí, a gente combina de sair, ela fala, e aí, já tô pronta. E aí eu falo, então beleza, vamos sair. E aí eu saio lá para a porta e ela começa a demorar. E aí por quê? Porque ela falou que está pronta, mas não estava. Faltava eventualmente colocar um brinco, essas coisas de mulher que vocês sabem como é que é. Então, assim, aí quando ela fala agora, estou pronta, eu sempre falo, mas você está pronta ou pronta? O pronta é a nossa definição de pronta aqui, é só para garantir que de fato a gente está pronto para sair dentro do universo do mundo do trabalho. Aí essas coisas acontecem também. Agora, a definição de preparado ou de ready já é algo um pouquinho
diferente. Deixa eu colocar maior para vocês aqui. Olha só. Definition of Ready, ou DOR, né? Definição de pronto, a gente chama também de DOD, de Definition of Done, aqui Definition of Ready. E olha só, uma descrição, até que isso não aparece mais de uma maneira explícita dentro do Scrum Guides, mas é algo que é utilizado no mercado ainda. Os itens do backlog do produto que podem ser prontos, né, aí em alusão à definição de pronto, pelos desenvolvedores dentro de uma sprint, são considerados preparados ou ready para seleção no planejamento da sprint. Então, o momento em que eu uso a definition of done e a definition of ready, de pronto e preparado, esses momentos são diferentes. A definição de pronto é para eu saber se eu posso liberar um incremento para o mercado. A definição de preparado é para saber se os itens que estão aqui no backlog do produto, eles estão suficientemente claros para que um time, pegando esse item aqui no começo da sprint, ele vai chegar, ele tem condição de implementar esse item até o final da sprint. Então, quando que um item pode não estar preparado? Se de repente ele for muito abstrato, ou se ele for muito grande, ele não foi quebrado o suficiente. Então, eu tenho sprint de 2 semanas, não cabe dentro de 2 semanas um item tão grande, eu preciso de quebrar ele um pouco mais. Ou às vezes eu quebrei, mas coloquei uma descrição ainda muito superficial, e eu não vou ter acesso à pessoa que poderia, né, de repente, esclarecer, né, os detalhes desse requisito, desse item de backlog, antes do final da sprint, de forma que eu consiga implementá-lo. Então, repetindo a definição, os itens do backlog do produto, né? Então, quando eu falo de preparado, eu estou falando de itens de backlog do produto aqui no início, antes, na seleção da sprint, e a definição de pronto aqui ao final. Então, vamos lá. Os itens... Eita! Tá difícil. Os itens do backlog do produto que podem ser prontos pelos desenvolvedores dentro de uma sprint são considerados preparados ou ready para seleção. Olha só, então é para seleção no planejamento da sprint. Eu vejo se ele está ready ou não quando eu estou pensando em selecionar esse item para começar a implementá-lo aqui dentro de uma sprint. Então, quando a gente, claro, quando a gente fala as coisas no abstrato, pode ser que algumas pessoas entendam que é a mesma coisa, mas quando a gente vai para a vida prática, né, quando a gente mostra aqui na figura, fica bastante claro que são coisas bem distintas e são, digamos, definições complementares e que se ajudam mutuamente aí. Se você gostou desse vídeo, pode ser também que seja do seu interesse se certificar como PMP, um Project Management Professional, como CAPM, né, que é a certificação para gerente de projeto que ainda não tem a experiência necessária para ser PMP, ou até como Scrum Master. Em qualquer desses casos, você pode estudar comigo, tá? A gente tem um curso preparatório para certificações PMP e CAPM, e eu tenho um curso sobre Scrum, que além de te ensinar o Scrum de uma maneira muito clara, muito detalhada, muito objetiva, vai te permitir também se certificar tanto como Scrum Master como Product Owner, que são os 2 papéis de liderança do Scrum. Se você tem interesse, eu vou deixar ou na descrição ou no post desse vídeo, depende de onde você está me assistindo, um link para a lista de espera para o preparatório para PMP e também um link para a aplicação para o nosso curso de Scrum. Você vai entender lá, tem o texto explicando como que funciona. Se você tiver interesse, você faz a sua aplicação. Se a gente achar que tem a ver com você, a gente entra em contato te passando os dados para a matrícula. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.